Fala galera, mais um estudo profundíssimo de direito. Hoje nós vamos lá para a Idade Média. Não vou seguir uma ordem não, porque você assistindo, você segue ordem? Não, né? Você assiste um hoje, outro amanhã, na ordem que você quiser. Então é assim que vai ser. Quando der na minha telha eu vou fazer do direito na antiguidade, vou falar mal do Bolsonaro aqui, vai ser assim, entendeu? Vai e volta o tempo todo. Vamos lá então? Eu vou basear essa aula, tenho que escolher uma fonte boa, né? Então eu vou escolher essa aqui, Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, do Legoff e companhia. Vamos chamar agora de Bonde do Legoff. Por que eu escolhi esse livro? Porque o Jacques Legoff foi um grande medievalista da escola dos análises e revolucionou o estudo da Idade Média, né? Eu considero ele o melhor de todos. E falar o que é essa escola dos análises, né? Começou como uma revista criada por Marc Bloch e Lucien Febvre. E essa revista acabou virando uma bombom, né? Acabou virando uma verdadeira corrente historiográfica muito respeitada. Ela revolucionou realmente o estudo da história, a visão que a gente tinha da história. Antigamente, a história clássica ela focava muito em grandes personagens, sob pretexto de ser científica isentona, ela tinha um papel político muito claro, né, de nacionalismo, nessa coisa de louvar, pelo estudo da história, os grandes personagens nacionais. Muito influenciado por Leopold von Ranke, que era um alemão que era tido como o pai dessa corrente historiográfica, né, que é a ciência histórica. Né? Enfim, os análises eles vão se opor a essa visão, jogando a luz, focando em personagens que sempre estiveram lá na história, só que o historiador não se dava o trabalho de olhar com carinho para eles, alçar eles a uma posição de protagonismo. Os protagonistas eram sempre os ditos grandes personagens. Além disso, a escola dos análises ela vai ser interdisciplinar, enquanto antes o estudo de história, essa coisa da história se autoafirmar, acabava que ela não dialogava tanto com outras ciências. E isso vai acabar com a escola dos análises. Nesse livro também você vê que é um dicionário, ele tenta dar, busca respostas, né, para o que é o direito na Idade Média. Aí você vê lá certinho na página onde diz o direito. Só que você vai ver muitas perguntas, quando você quer resposta, o cara te dá umas perguntas, porque isso é o método dos análises, que valoriza muito perguntas. Só que claro que eles dão a resposta ali para essas perguntas que eles fazem. Sempre com cuidado para evitar anacronismo, assim, é um estudo muito moderno, dá para confiar muito, por isso que eu vou me basear nesse livro, que estava em promoção no site da Unesp, você perdeu, tinha que ter comprado, deu mole. Agora vai morrer em mais de 200 pila. Fazer o quê? Então, o Marc Bloch, você vê a ignorância do ser humano. Cara gigante, como eu estou te falando, revolucionou o estudo da história. E ele era um cara que ele queria realmente mudar o mundo, ele não ficava só no estudo ali. Eu, quando entrei para a faculdade de História, eu estudei um ano de História, né, no UFRJ, e eu cheguei todo otário, cru, queria só ver a história como Peninha vê, o gaúcho Peninha, que é como uma coisa, nossa, história, entretenimento, que história legal, vou contar para vocês vão se divertir, ficar entretidos. Tem uma grande preocupação com mudar o mundo, e o que eu mais via ali era gente que buscava estudar a história para mudar o nosso mundo, nosso presente hoje. Estudo do passado como um mero meio para esse fim. Eu aprendo rápido também, né? Eu aprendi desde cedo que esse tinha que ser o objetivo da história.
Muito legal. Meus amigos aí do IFIX, um grande abraço. Então, continuando, Mark Bloch era desse bonde, queria mudar o presente, tanto é que ele fez parte da La Resistance. Quando os nazistas tomam Paris, ele era membro da resistência, só que a Gestapo, a polícia secreta nazista, consegue achar o Mark Bloch. Aí você vê como são as coisas. O problema não eram eles, brutos, ignorantes, preconceituosos. O problema estava no Mark Bloch, né? Um cara que revolucionou o estudo da história, um cara genial, porque ele era judeu. Muito inteligente, né? Essa visão. E para terminar, vamos falar do Legoff. Eu já falei, né, que ele era um grande medievalista, senão a gente não consegue falar da aula, né? Feito esse importante introito, vamos à aula. Vou pegar a minha cola de praxe. Na outra aula, a última aula, que ficou com uma iluminação horrível, porque eu fiz à tarde, com luz, então foi só para aprender que fica uma bosta, nunca mais vou fazer assim. A gente falou de Savigny da escola histórica. Por coincidência, justamente, o Legoff e seu bonde vão começar falando na parte que fala dos direitos na Idade Média, que ele não vê só como um direito, por isso que ele bota esse S entre parênteses. Vai começar falando de Savigny, da sua escola histórica, porque o Savigny via o direito medieval como puramente germânico, coisa forçada de alemão, de querer trazer para si uma coisa complexa e romantizar, né? Dizer que aquilo ali é germânico. Então ele falava que o direito medieval era fruto do Volksgeist, deve ter falado 1 milhão de vezes essa palavra, marcado pelo costume, pela via comunitária, defensor das liberdades, um direito simples e eficaz, muito afastado da artificialidade do absolutismo romano, do direito romano. Então, uma visão totalmente caricata, né, que o bonde do Legoff já destrói logo. Ó. Isso é falso historicamente. Essa visão é romântica. E, na realidade, havia muitos institutos advindos do direito romano. Entendeu? Na verdade, o que a gente vai ver é que houve um verdadeiro embate entre costumes e lei escrita e foi variando de acordo com o tempo. Então foi assim, o que predominou no começo da Idade Média, de fato, foi costume, normas costumeiras. Não de forma sistemática, mas os ditos consuetudines, que é como chamava os costumes em latim, eram invocados aqui e ali para cobrar obrigações ou para recusar a obedecer uma ordem. Aí tem uma mudança, coisa que Savigny e companhia não viam, uma visão muito quadrada. Você vê como os análises têm uma visão muito mais detida da coisa, presta atenção nas nuances. Já no século XIII, o império dos costumes não é mais evidente. A lei volta, faz sua nova aparição, graças à igreja. Aí lei e costume coexistem nesse novo sistema normativo. Não dá para falar que tem só costume ali. Até que coleções canônicas vão surgindo, criando um sistema normativo bastante coerente. E aí o costume vai ficando em segundo plano, na verdade. A lei escrita vai subindo no status. Então, como eu falei, houve conflitos entre a lei escrita nova, porque a lei escrita nova acabou ferindo costumes que estavam ali estabelecidos há muito tempo. Já seria esperado, né? Ele dá exemplo nas normas de casamento. E aí o que acontece? De acordo com o bonde do Legoff, de um lado estavam as leis de direito canônico, que eram divinas. Quem era o legislador? Papai do céu, onipotente. Do outro lado, tinham os costumes, que derivavam de quem? Papais terrenos, nossos ancestrais,
que repetiam determinadas condutas que eles aprenderam com seus papais, daí a ideia. E essa mudança da lei, quando ela retorna ao centro do sistema normativo, se deu com a reforma gregoriana, do Papa Gregório. No século XII, o Papa Gregório VII, e decidiu que só ele podia legislar. Ele queria um poder, né? Tinha um embate ali entre a igreja. Ele queria que a igreja virasse uma instituição autônoma, entendeu? Por isso que ele visou esse poder, concentrar toda a legislação nele. Tinha uma disputa entre ele e o imperador. Aí o direito romano é redescoberto, né? Principalmente com o Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano. Só que os religiosos que toda hora usavam esse código, eles pensaram o seguinte: pô, toda hora a gente tem que adaptar ele para as nossas necessidades religiosas. Isso estava causando um problema, um gasto de tempo e energia muito grande. Daí que eles viram a necessidade de ter um código, o Corpus Iuris, canônico, para eles chamarem de nosso, deles. O que eles fazem? Com o jurista Graciano, eles fazem o decreto, que se torna a primeira parte desse código Iuris Canonici. Você vê que o próprio nome denuncia a origem, né, do Corpus Iuris Civilis do Justiniano. Então, o tempo vai passando, vai havendo um crescimento urbano considerável, que gera uma explosão de escolas, faculdades, e aí inclusive de direito, né, que vai gerando uma explosão de juristas que vão surgindo, e isso vai desenvolvendo muito o direito. Aí conforme o século XIII vai passando, os costumes rebatem, voltam a ter força ali contra a lei. E aí o Legoff e seu bonde explicam o porquê. Que o rei agora ele quer ser reconhecido como tal, quer ali que seu poder seja reconhecido. E aí, por isso, ele quer comandar também os territórios mais afastados, que são dominados mais pelo costume do que por aquele direito geral que domina. O costume é algo mais local, né? Varia de local para local. Então ele vê que antes o costume era a lembrança dos ancestrais, como a gente viu, e seus usos. Agora é o poder legislativo do soberano, que autoriza e valida essas normas consuetudinárias. Quando ele valida o costume de determinado lugar, ele está afirmando o poder dele. E aí, desse ideal de conciliação entre o chamado ius commune, que é o direito romano, mais o direito canônico, e o ius proprium, o direito próprio de cada local, o direito consuetudinário, que é dos costumes, aí sim que você pode dizer que foi o sistema normativo da Idade Média. Daí falar em direitos, não só num direito. Daí ele segue falando que esse direito romano canônico deu ensejo a um procedimento inquisitorial. Olha o problema aí. Que obrigava por lei a confissão sacramental e visava o reconhecimento primeiro da onipotência de Deus, depois dos príncipes e das cidades soberanas. Também para fortalecer o poder do príncipe, né? E aí essa necessidade de confissão vai dar ensejo a uma verdadeira caça às bruxas, que a gente vai ver numa aula específica quando tratar do livro Martelo das Bruxas, Martelo das Feiticeiras. Isso porque as bruxas, além de não fazer a confissão, né, eram consideradas hereges, às vezes até apóstatas, que é algo mais grave que herege, né, quando você nega toda a doutrina cristã.
E aí você sabe como foi a questão, foram barbaramente torturadas e queimadas, mas deixa para daqui a algumas aulas a gente ver isso detidamente, que é um tema muito importante. Bom, então é isso. Valeu, galera. Até a próxima aula.